Olá, bem-vindos a mais um podcast Conversas com Alma. Hoje, a nossa conversa com Alma vai ser sobre o medo. Eu sou Margarida Cardoso e estás a ouvir Conversas com Alma, um podcast que fala de alma para alma. Margarida Cardoso traz Conversas com Alma. O medo. Aquele sentimento, emoção, que nos bloqueia, que nos prende. Antes de iniciarmos, fica aqui algumas perguntas para reflexão. O que é o medo para si? O que é que lhe mete medo? Vive à sombra do medo ou com o medo? O medo para si é bom ou é mau? Vamos tentar responder e falar sobre estas questões ao longo deste podcast e também vamos falar de muito mais. Atualmente vivemos cada vez mais no medo e com medo. Somos bombardeados com notícias negativas, alertas, avisos, e tudo é trabalhado para nos fazer sentir medo e estamos cada vez mais sob o seu domínio. Somos arrastados para a cultura do medo e, mesmo não querendo, somos envolvidos nela. E como se isso não bastasse, ainda temos os nossos próprios medos, que vêm das nossas experiências, das nossas fobias, aqueles medos que carregamos na nossa mochila, que nem damos conta que lá estão. Vamos então respirar fundo, relaxar e, sem medo, conversar com a alma. Este podcast é patrocinado pelo Espaço da Alma. Este espaço está localizado no Porto, na Avenida da Boa Vista, e estamos lá à tua espera. Temos para te oferecer terapias, consultas, cursos e workshops que são preparados com alma. O canal Portugal Místico está também connosco a patrocinar este podcast e, como eu, tu também podes ter o teu podcast. Basta entrar em contacto com o canal Portugal Místico. Agora que já respiramos, já relaxamos e que temos o medo sentado no sofá à nossa frente, vamos então falar com e sobre aquele bicho-papão que nos pode paralisar e não nos deixar viver em pleno cada dia a aventura da vida. Para mim, existem 3 tipos de medo. O primeiro medo eu chamo o medo da sobrevivência, ou medo racional. É aquele medo que temos naturalmente e que nos ajuda a sobreviver, que faz parte da nossa sobrevivência e que de certa forma nos protege. Por exemplo, o medo do fogo, o medo de enfrentar um animal feroz. É aquele medo que nos ajuda a não fazer ou entrar em situações que fisicamente nos podem prejudicar. É o medo que nos mantém alerta e, de certa forma, em segurança. Conseguimos viver com ele. Ele só aparece para nos alertar, avisar e ajudar. E depois afasta-se, deixando-nos em paz. É um medo sem rosto, sem forma. Podemos dizer que é o medo que vem do nosso instinto e que faz parte de nós e nos complementa. O segundo medo é aquele que nós não controlamos. E, se não for enfrentado, vai crescer e pode acabar por nos paralisar. Acabamos por ficar reféns dele. E muitas das vezes a sua origem perde-se nos vários acontecimentos da nossa vida. É o nosso medo irracional. A sua origem nem sempre é conhecida numa fase inicial. Neste grupo de medos, um dos piores, para mim, é o medo de falhar. Falhar no trabalho. Falhar como pais ou filhos. Falhar como membro de um grupo. Outro medo que se encaixa neste grupo é o medo de não ser o suficiente. O medo do abandono. O medo de simplesmente ser diferente e julgado. O medo que vem de algo que nos traumatizou na infância, por exemplo, o medo de bichos, sair, medo de conviver.
Este medo tem sempre origem em algo de muito negativo que nos aconteceu e que de certa forma ficou registado no nosso subconsciente e, como não o enfrentamos, acabou por se transformar em fobia que nos vai dominar. São aqueles medos que adicionamos ou são adicionados na nossa mochila de experiências. O terceiro medo é um medo do coletivo, ou o medo provocado por notícias ou informações que recebemos exteriormente. Um dos exemplos mais conhecidos foi a pandemia Covid. Fomos bombardeados 24 horas, 7 dias por semana sobre um vírus que ninguém sabia ao certo o que era e como é que ele estava a dizimar milhares de pessoas. Ficamos com medo e, em certos casos, com fobias de estar com os outros, de sair, de tocar. Outro grande medo coletivo é o medo da guerra, da fome e da falta. E temos a guerra num caso muito atual, a guerra da Ucrânia. Quando ela rebentou, quando ela se iniciou, houve um medo coletivo em toda a Europa, mesmo sabendo que estávamos longe dessa guerra. Quantas vezes ficamos em pânico, em estado de terror, pelos mídia que passam constantemente a mesma notícia e cenas de guerra, que vão só, pura e simplesmente, aumentar o nosso medo. Somos também provocados pela sociedade, pelo radicalismo, a ter medo de etnias, grupos sociais, situações e até políticos. E este medo faz com que nos tornamos agressivos para com os outros e entramos na espiral descendente em direção à raiva. Também é o tipo de medo que é usado para controlar e manipular. A forma de sair deste ciclo é usar a mente, pensar, analisar e questionar tudo aquilo que nos está a ser imposto e a criar medo. Conforme vamos alimentando o medo, conforme vamos evitando enfrentá-lo, ele vai ganhando dimensão e força. Ele necessita de alimento para crescer, para ter valor, e esse alimento vem de nós e está dentro de nós. É a nossa paz, o nosso equilíbrio, a nossa vontade de viver e de ser. E quanto mais ele cresce, mais ele nos domina, mais ele se alimenta e vai crescendo e dominando, até que quando damos conta já não somos donos e senhores da nossa vida, mas sim escravos do medo. Todos os tipos de medo podem e em muitos casos são alimentados até ficarem autênticos monstros, até aquele medo fofinho, o medo da sobrevivência. Facilmente perdemos o controle e entramos na espiral negativa. O medo pode nos levar à doença física, mental e emocional. A nossa mente não consegue distinguir a verdade da mentira. E para ela, o medo é tão válido como qualquer outra coisa. E quando o medo entra na mente, então entra em terreno fértil para criar danos, para nos controlar. De repente, o medo simplesmente passa a fobia, e a fobia é tão complexa e intensa que nos prende e escraviza. Quem nunca ouviu falar de uma outra pessoa que, de um medo simples de apanhar algum vírus, passa a nunca mais sair de casa ou conviver socialmente para se manter segura? Quantas vezes deixamos de fazer algo por medo? Quantas vezes deixamos de nos divertir, de viver por medo? O nosso medo é tão irracional que acaba por não ser entendido pelos outros e podemos acabar por ser alvo de chacota, da crítica ou da pena, que nos leva a fechar cada vez mais e a dar razão ao medo e criando ainda mais medos. Vou dar um pequeno exemplo de como o medo nos agarra, prende, cresce e domina. Em criança ouvimos constantemente que não somos capazes de fazer alguma coisa, de criar algo ou de pura e simplesmente ter a capacidade para avançar. No início, acabamos por não acreditar, até que, um belo dia, temos algo realmente novo para fazer, algo que está ao nosso alcance e não conseguimos fazer. Somos humilhados, somos chamados à atenção. Então sentimos vergonha, humilhação
E aqui entra a dúvida e o medo. E vamos evitando fazer coisas novas. Vamos evitando tentar, porque não queremos voltar a sentir o que sentimos. Basicamente, não queremos ser vítimas. E quanto mais evitamos, mais o medo cresce. Até que um dia somos novamente desafiados e novamente falhamos. E essa falha não é porque não conseguimos, é porque estamos nas mãos do medo e temos dúvidas. Novamente voltamos a ser criticados e até gozados. E o medo sorri porque finalmente tem o poder todo e nunca mais fazemos algo de novo ou diferente. Se não enfrentamos este medo, se não o desafiarmos, então nunca mais vamos sair do lugar onde estamos. O que nos leva à revolta, à depressão, à ansiedade e à doença. Todos temos medo. Penso que não existe ninguém sem medo. A diferença é que uns ficam e são reféns do medo e outros conseguem revoltar-se contra o medo e acabam por viver para além da sombra do medo. E até existe aqueles que conseguem enfrentar o medo de frente, chamar-lhe pelo nome e usá-lo como trampolim para seguir em frente. Nem todos temos a mesma capacidade de enfrentar o medo. Nem todos estamos no mesmo nível de vivência com o medo. E, por isso, é fundamental que respeitamos os medos dos outros. Não devemos julgar ou criticar. Não devemos humilhar. Devemos sim olhar antes para os nossos medos e travar as nossas batalhas. É pelo exemplo que ajudamos os outros e não pela força bruta. Dê o primeiro passo na batalha contra o medo e entre em diálogo consigo mesmo e com o seu medo. E pergunto, o que é que me mete medo neste momento? Qual é o medo que me está a bloquear e a tornar-me refém? Será que estou a ser influenciada por outros e a viver no medo? Se sim, como posso evitar isto? Finalmente, o medo que sinto é meu ou foi-me imposto? Qual é a sua origem? Se não sabe ou consegue ultrapassar o medo, converse com alguém, peça ajuda. Fale sobre o seu medo, partilhe e tire o peso ao medo. Não se esqueça que todos têm medo. Não é o único a viver com medo ou estar com medo. E por último, se tem medo, vá com medo mesmo. Dê o primeiro passo. Saia do seu controle. Isto foi mais um episódio de Conversas com Alma. Aproveite para ouvir e conversar com a sua alma. Aceite o convite dela para serem felizes. Se quiser entrar em contacto comigo, pode me encontrar no Facebook, na página Espaço da Alma Terapias Holísticas ou na página Canal Portugal Místico. Já agora, aproveite para visitar o boletim oracular Conversas com Tarot no site www.portugalmístico.com/boletim. Se gostou deste podcast, não se esqueça de partilhar, fazer comentários e, acima de tudo, dar-me feedback, porque é assim que as almas se falam. De resto, é com alma que desejo que sejam felizes. Margarida Cardoso traz Conversas com Alma. Canal Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico. Foi feito para ti.